Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Versos 42 até 47. Eu creio que este capítulo aqui, irmãos, este capítulo 2, 3, 4, é uma base muito grande da igreja. É uma base muito forte. Primeira vigília do ano, na próxima sexta-feira, 11 da noite, tá bom? Então você que é vigileiro, próxima sexta-feira. Eu participo de toda a vigília, mas eu fico em casa dormindo. Eu vigio dormindo. Mas eu já participei muito de vigília, hoje nem tanto. Acompanhe essa leitura com bastante carinho. Capítulo 2, verso 42. O tema é: como viviam os convertidos? Ou seja, qual era o comportamento dos convertidos que tinham crido em Cristo e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui 4 pontos: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, mais uma vez a palavra, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O resultado: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O objetivo: enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Nosso Deus e Pai, é sempre muito agradável a gente poder ler a palavra do Senhor e saber que tudo está escrito. Nós não temos que inventar nada, não temos que criar nada, tudo já está preparado. E nós queremos receber esta palavra como ela é, Senhor, nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, continuar a nossa jornada dentro deste mundo que nós estamos vivendo. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, que esta palavra possa motivá-los ainda mais a seguir esta jornada cristã linda, porque a tua palavra vai dizer lá nos evangelhos que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Isto fala, Senhor, de uma coisa muito séria: perseverar até o fim, ou seja, seguir até a morte. Nós te pedimos, Senhor, usa-nos como instrumento para ministrar esta palavra aos teus servos, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis sentar. Perseverança sempre foi e será a marca da igreja. Perseverança é algo extraordinário. Portanto, continuando dentro deste tema,
que eu vejo, irmão, como uma base sólida e que leva a nossa vida para o pódio, para a vitória. Isso, vou esperar enquanto vocês acabam de... Agora você me dê seu coração e sua atenção. Perseverança, ela nos leva a ter uma vida cristã sólida, enraizada, porque à medida que você persevera na palavra, a palavra vai transformando a nossa vida ao ponto de sermos uma expressão da própria palavra. É algo que às vezes a gente tem que parar para pensar. Se estiver muito frio, eu desligo as máquinas. Alguém está sentindo frio demais aí, levante a mão. Não, tá bom, está dando para superar. Demais, irmão? Ah, mas está com um capote legal aí. Tá bom, já estou vendo o capote. Portanto, volto a insistir. Perseverança na vida cristã é uma base sólida e que leva, irmãos, a nossa vida para o pódio, ou seja, para a vitória, porque a vitória maior do cristão, irmão, não é ter casa, não é ter bens, não é ter carro. Isso não é vitória, isso é adquirir bens. A vitória cristã é quando você aceita Cristo e você vai até o final da sua jornada, até a vinda de Cristo, ou você vá ao encontro dele. Esta é a vitória cristã. Porque às vezes as pessoas falam, se você vem para a igreja você vai ter vitória. As pessoas não entendem. Ter bens não é vitória, é uma questão de trabalho, é uma questão de Deus abençoa, eu creio nisto. Mas a vitória maior do cristão é você, em meio às tribulações, em meio às lutas, você não desanimar, é você prosseguir, é você dar passo a passo, e eu vou seguir até o final da minha jornada. É você rejeitar muitas vezes as ofertas que nos são oferecidas, e a gente às vezes, por não ter uma vida sólida, acabamos sendo envolvidos por essas ofertas. O perseverante vive cheio da graça de Deus, e nada pode resistir, irmãos, a um homem cheio da graça de Deus. Um homem, uma mulher cheia da graça de Deus, ela vê todas as coisas de maneira diferente do mundo, porque sobre ele está a graça de Deus. Foi por isso que Paulo passou por uma situação difícil. O Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, meus irmãos, quando nós temos a graça de Deus, tinha um pastor conhecido meu, muitos anos lá em Niterói. Naquela época não existia televisão a cores, né? Ele dizia o seguinte: quando você tem a graça de Deus na sua casa, televisão preta e branca passa a ser a cor, porque você vive com alegria com aquilo que você tem. Uma das coisas boas da graça de Deus é que você nunca tem inveja da vida do irmão. A graça de Deus faz você viver feliz com o que você é e que tem. É assim que funciona, né? Então você não pode viver, mas fulano é isso, fulano tem aquilo, fulano... Você não, você tem que ter a graça de Deus para a sua vida. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa nesta vida. E uma pessoa que tem a graça de Deus, quando ele começa a conversar, as pessoas logo se identificam, né? Como é que pode, em meio às lutas? Eu estava no sepultamento da nossa irmã Yara, e Orlando fez a abertura, né? Falando sobre a diferença dos que servem e que não servem. E ele falou, 68 anos conhecido da esposa, né? Namoro e casamento, né? E ele estava agradecendo a Deus pela companheira que teve, né? E eu disse na minha fala, depois eu falei, uma das coisas boas do sepultamento cristão, que não é nada bom, mas você não vê desespero. Você não vê ninguém debruçado no caixão. Você não vê. As pessoas têm uma graça especial, porque sabe que aquela pessoa partiu para uma melhor, para estar com o Senhor. A gente sente, mas não tem desespero, porque a graça de Deus é que nos sustenta. Então você vê essa diferença
quando a pessoa não tem Cristo como Senhor. Portanto, hoje vamos pensar neste grande milagre que é a Igreja do Senhor. E por que este milagre foi possível, irmãos? Por que é que a Igreja do Senhor, que é um milagre, por que isto aconteceu? Por causa desta comunidade que viveram os momentos finais de Jesus. Eles assumiram o compromisso de dar início a esta comunidade que chamamos a comunidade da fé ou a comunidade cristã. Esse grupo aqui, se você olhar para esse texto, que grupo comprometido, irmãos, que grupo que não abandonaram. E é através deste grupo que você vê hoje, o que você vê no mundo inteiro, a igreja. Onde você olhar uma igreja, você não pode deixar de pensar neste grupo que deu início. Um grupo pequeno, mas eles disseram: nós iremos assumir daqui por diante. Até aqui Jesus trouxe, daqui para frente nós vamos levar. É assim que funcionou a igreja e funciona até o dia de hoje. Um grupo comprometido, perseverantes. Eles não abandonaram, eles não desistiram, eles enfrentaram as lutas. Portanto, eu estou dizendo aqui, a igreja podia não existir se este grupo não fosse perseverante. Mas eles deram início a esta comunidade cristã que disseram: vamos avançar, vamos levar esta semente, vamos semear. A terra está fértil, a humanidade precisa de salvação. E esta é a missão da igreja, irmãos. Irmãos, a missão da igreja é evangelizar. Eu fico preocupado com poucos batismos que nós realizamos. Eu estou sentindo que nós precisamos alcançar muito mais pessoas que estão perdidas, irmãos. Mas sabe, agora me permita dizer, nós somos muito acomodados. Nós não falamos muito de Cristo para as pessoas, né? Não é verdade, irmão? Nós ficamos na nossa. Nós ficamos encolhidos. E eu creio que Deus tem que nos despertar. Há pessoas que você trabalha ao lado dela e talvez ela nunca você tenha falado de Deus para ela. Tem algumas implicações, porque não é só falar, tem que também ter uma vida que respalde o falar. E às vezes as pessoas são cristãs, ao invés de evangelizar, levam essas pessoas a não crer em Deus, por causa dos maus testemunhos, a maneira de viver igualzinho o mundo vive. Portanto, nós precisamos evangelizar. Eles perseveraram o compromisso de dar início a esta comunidade de fé. Eles não abandonaram, eles disseram para os outros: agora nós vamos seguir. E a Bíblia diz que eles não pararam. Portanto, a igreja poderia não existir se este grupo não fosse perseverante. Mas eles deram início a esta comunidade. E eu achei isso fantástico, produzindo o que vemos hoje, né? Hoje você vê a igreja espalhada por todos os lugares. Abrindo um parênteses, a Assembleia de Deus, eu fui a origem da Assembleia de Deus, uma igreja espetacular. São poucas igrejas, presbiteriana, batista, presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, são as igrejas mais de frente. Você pode ir em qualquer lugar, em qualquer cidade, que você vai encontrar uma igrejinha chamada Assembleia de Deus, azulzinha, todo lugar. Você vai encontrar, não é assim? Por quê? Porque a igreja Assembleia de Deus, ela assumiu o compromisso de evangelizar. Em todos os lugares você vai ver uma igreja. Lá em Macuco tem uma igreja, do lado direito assim, uma Assembleia de Deus. Eu cooperei para aquela igreja no início, na fundação dela. O pastor foi pregar lá, chamado Sebastião, e ele me procurava, ele me chamava irmão Rubi. Irmão Rubi, compramos o terreno, graças a Deus, mas não tem tijolo, não tem pedra. Em outra, ele pedia de uma maneira
gentil. Eu digo, está faltando aqui, pedra, mais o que? Vamos comprar. Tijolo, compramos. E ele construiu uma igreja que está lá. Ele morreu, mas ficou a obra lá. Daquela igreja nasceu outra igreja em São Sebastião do Alto, em outro lugar daquela comunidade, porque é assim que funciona. A nossa igreja de Nova Vida, ela ficou travada por causa desta visão de evangelizar. E eu tenho, com muito esforço, muito sacrifício, procurado nesta cidade fazer o meu melhor, o meu trabalho. Nós temos muitas igrejas nesta região, todas elas origem desta igreja, porque esta igreja é uma igreja que teve compromisso e tem de evangelizar. Onde você andar, você vai ver uma igreja Nova Vida, pertence, é filha daqui, neta daqui, estão trabalhando. Acabamos de comprar um terreno ali, uma casa ali na Posse, e daqui a pouco vai estar lá Centro Evangelístico da Igreja de Nova Vida em Nova Iguaçu, porque a nossa igreja é muito conhecida, e na Nova Vida em Nova Iguaçu, todo mundo sabe quem somos nós. E não vou ficar por aí. Nós temos um irmão aqui que vai embora para o Belém do Pará. Vamos abrir uma igreja em Belém do Pará, e eu vou fazer questão de ir lá na inauguração, escolher o lugar, porque dentro do meu coração existe essa coisa de evangelizar, de ir. Uns vão pregando e eu vou ajudando a eles trabalharem, porque é assim que funciona a obra de Deus. O perseverante não olha para trás. Repita para o irmão: o perseverante não olha para trás. Mas você não olhou para ninguém, rapaz. Não olhou para ela, não? Aí do seu lado aí, olha para ela mais. Fala: o perseverante não desiste. O perseverante é teimoso, ele vai em frente. Não é verdade, irmão? Tem que ser assim. Perseverante, ele é aquela pessoa que sempre vai dar. Conhece aquela turma? Não dá, assim é difícil. Perseverante nunca usa isso. Portanto, o perseverante não abandona a fé. Mas diga: o perseverante não abandona a sua fé. Glória a Deus. Glórias a Deus. A voz do Senhor não saiu do coração daquele grupo. Eles ouviam, mesmo depois que o Senhor voltou para sua glória, eles andavam na rua, mas a voz do Senhor estava no coração deles. Eles ouviam os ensinamentos do Senhor que tinham falado antes, mas a voz jamais saiu do coração deles. E é por causa dessa voz que eles não pararam. E a maior parte deles morreram decapitados, assassinados. Eles não desistiram, foram até o final. Mas quando matava um, levantava dois. Sempre será assim a obra do Senhor. Todos aqueles que viveram naqueles dias, irmãos, foram chamados à glória. Todos eles foram chamados à glória. Outros continuaram, fizeram sua parte, e Deus também os recolheu. Agora nós chegamos ao ponto que eu quero. Repita comigo: hoje somos nós que estamos em ação. Aleluia! Alguns aleluia. Então diga para o irmão: hoje o Evangelho está por nossa conta. É agora, até Jesus voltar, ou você chegar. Hoje é você, meu irmão. Você imaginou que coisa fantástica? Você imaginou que coisa fantástica, irmão? Então diga para o irmão: hoje a bola está com você, meu irmão. Glória a Deus. Porque é assim que funciona, irmãos. Hoje somos nós. Hoje é a nossa vez. Estamos em ação para continuar semeando. O perseverante
não desanima. Perseverante é coisa boa, né? Pega um cara, né? Eu gosto de ver. Agora, o que não é perseverante? Eu não suporto homem banana, nem mulher banana. Sabe o que é a mulher banana que não penteia o cabelo? Aqueles homens que chegam em casa, o portão, vai abrir o portão da casa. Vai abrir o portão da garagem. Não é capaz de comprar uma lata de graxa e passar. Aqui não tem nenhum desses, graças a Deus. Vai na descarga, para dar descarga tem um pedaço de arame. Eu sei que aqui não tem esse, graças a Deus. Não é verdade? Vai no banheiro, um arame para espetar o papel ali, alguns até jornal. Se eu tiver errado, você me fala, meu filho. O carro arrebenta uma qualquer. Não, pega o arame e enrola aqui que dá certo. Então, coisa triste é um homem banana. Lava, come, larga o prato e joga na pia. Quebra a mão você lavar o prato? Ah, mas a minha mulher que fazia, você paga ela para fazer isso? Tem homem que não é capaz nem de arrumar a cama, espichar o lençol direitinho, botar embaixo do colchão, esticar para não ficar dobrado, né? Eu sou mestre desse negócio. Toma banho, o banana toma banho, pega a toalha, enxuga, bota no chão e pisa em cima. Esse banana não está aqui, graças a Deus. E se tiver, não levante a mão que eu vou. Fala, Deus. Alguns irmãos vão dizer, fala, Deus. Perseverante tem uma visão nova, ele enxerga mais longe, ele avança. Portanto, queridos irmãos, eu estou brincando um pouquinho só para você relaxar. Qual foi a base? Quais foram os elementos que sustentaram os irmãos no passado? Volte para o texto. Qual foi a base? E se nós não nos apegarmos a esta base, a nossa vida cristã não vai prosperar. Olha para a Bíblia, pega a Bíblia na mão. Se você não tiver, pega essa nossa da igreja aí. Qual foi os elementos? Ok. Não estou vendo gente rindo aí, né? O banana, ele não engraxa o sapato, ele faz assim ó, na calça. Olha para mim, por favor. Olha para o texto agora. Abra sua Bíblia e olha o que nós lemos no início. Qual foi a razão deste grupo tão pequeno assumir um compromisso daquele e levar este evangelho naquele período por todos os lugares? Qual foi a razão? Porque tudo tem uma razão. Primeira coisa, perseveravam.
na doutrina dos apóstolos. Irmãos queridos, os ensinamentos bíblicos, por que nós temos SEAB, por que nós temos CETEB, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui tentando jogar uma religião na cabeça da pessoa, nós estamos dizendo diferente. Você precisa perseverar no que diz a palavra de Deus. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos falavam, porque era Jesus que tinha ensinado. Portanto, eles perseveravam na doutrina, algo mal entendido. Até hoje, dia de hoje, que as pessoas no tempo passado pensavam que doutrina era Pai do Senhor, irmão. Aí o camarada, quando subia no púlpito, para os irmãos, a paz do Senhor. Para os perdidos visitantes, um bom dia. Que coisa triste. É assim, eu estou dizendo a você que era assim. Fazia uma separação logo de cara, né? E a pessoa pensa, aquilo é doutrina da Assembleia de Deus. Isso não é doutrina. Por que as mulheres usavam vestido lá embaixo, sapato fechado, cabelo comprido com aqueles coquezinhos aqui atrás? Agora, vamos falar a verdade, a mulherada de hoje está muito mais bonita, né? Não estou contra usar o cabelo, mas naquele tempo era uma coisa de tristeza. Não podia passar um pó rouge. Se passasse batom, está excluída. Homem não podia ter o paletó rachado atrás, tinha que estar costurado. E diziam que isso é doutrina. Porque quando veio para cá os pregadores, saíram do gelo. Só podia usar terno preto, sapato fechado, mulher, por causa do frio. E aquilo começou como doutrina. Então, cada igreja tem seus princípios, claro. Mas isso não é doutrina. Doutrina é a palavra de Deus implantada no coração. Eles perseveravam na palavra. Eles perseveravam nos ensinos. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era a palavra, os ensinamentos que Jesus tinha passado para eles e eles passavam. Queridos irmãos, e se nós hoje não alicerçarmos a nossa vida na palavra, você será fragilizado, é muito fraco. Você com pouca coisa você empurra, é só empurrar que cai, se você não tiver estrutura bíblica na sua vida. Portanto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, não abriram mão dos ensinamentos dados por Jesus, que era uma garantia de uma vida sólida. Daí eles enfrentavam as lutas, enfrentavam as oposições. Por quê? Porque a palavra de Deus era a força maior dentro do seu coração, que é o que nós precisamos para hoje. Eu preciso ter a palavra de Deus implantada no meu coração. Perseveravam na doutrina, portanto, dos apóstolos. Segundo, comunhão. Olha para o texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles viviam unidos. Irmãos, é a pior. Hoje nós sofremos na igreja por causa de falta de união. Olha para mim, até dentro da igreja às vezes a pessoa não fala um com o outro, não tem amizade. Quando eu falo assim, cumprimente o seu irmão, não é aquele bom dia simples. Bom dia, boa tarde. É um bom dia. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça você. A gente tem comunhão, conversa as mesmas coisas. A igreja precisa disso, irmãos.
Isto, a igreja chocava a sociedade por causa deste item tão positivo de comunhão. Eles andavam juntos, estavam sempre unidos, não se apartavam um dos outros. E a palavra do Senhor diz: o propósito, portanto, comunhão, andar juntos. Propósito, há um poder, irmãos, preste atenção, há um poder nesta prática de comunhão. Quando estamos em comunhão, há um poder que gera, por quê? Porque o irmão tem a graça de Deus, outro tem a graça, outro tem uma palavra, outro tem um hino, e aquilo forma um grupo tão unido, que não tem vez para o diabo entrar. Mas se o grupo reunir e começar assim: você viu fulana? Está com vestido comprido, fica toda prosa. Já viu isso? Está entendendo o que eu estou falando? Já viu fulano? Prosa, parece que é mais rico do que os outros. Em vez de ser comunhão, é discussão. Irmão, diga para o irmão: você é exatamente o que Deus fez. Diga para ele assim: ao se olhar no espelho, entenda, é você mesmo aquele. Não tente ver no espelho outra pessoa que não seja você, é você. Então você é o que Deus fez. Semana eu estava lá numa prefeitura, lá em Teresópolis. Há um rapaz lá, cara, sabe um cara bonitão, grande, 1,90 m. Eu digo: ô Marcelo, qual é a sua altura? 1,90 m. Eu digo: rapaz, eu estou dependendo de 15 centímetros. Se você tirar 15 e me der 15, eu vou para 1,75 e você não fica tão mal. Aí ele disse assim: é difícil ver uma pessoa tão agradável igual o senhor. Porque tem crente que é chato, né, irmãos? Tem crente que é horrível. Tem crente que é muito enjoado. Você tem que ser uma pessoa mais dinâmica. Como é que você vai evangelizar? Né? Você chega brincando, a pessoa daqui a pouco você está metendo a faca. Você está entendendo? Você está falando a verdade. Aí conversei. Aí veio uma outra senhora lá também, uma doutora lá, começou a conversar. Eu digo: eu só posso. Eu sei que a senhora tem um coração doce. Quebrei a mulher. E quebrei mesmo. O que era X, ela veio para metade. Pronto. Agora você chega lá que é camarada: mas isso é um absurdo. Oh, meu filho, crente precisa ter mel na boca para você alcançar. Como viviam na comunhão? Eles tinham tudo em comum. Propósito. Terceiro, partir do pão. Meus irmãos, e aqui eu estive lendo o contexto geral. Um dos momentos mais santos na igreja para mim é o momento da Santa Ceia. Esse partir do pão aqui, que nós fazemos aqui todos os meses, isto é um momento tão importante. Quando você se reúne em torno da mesa do Senhor, há um poder que nem sempre nós percebemos, porque chegamos tão desprovidos, mas é um momento seu com Ele. Então eles partiam o pão com singeleza de coração. Isto fez toda a diferença. E eles comiam com alegria, participavam também nas casas. Isso fez uma diferença enorme. Mas a base está no último item, nas orações. Irmãos, eles permaneciam
em oração. Hoje quase que a gente implora, né, irmão? Tem alguns pastores que eu vou conversar, a reunião lá na meia de oração, vem um tiquinho de gente. Ainda diz que é tiquinho. Quem é esse camarada aí? É, irmã Maria José, quem é esse cara tal tiquinho? Ó, vem um tiquinho de gente. Quase que a gente fica implorando: ô irmão, vem para a oração, porque você precisa de orar, você precisa buscar a Deus. Ô irmão, se devia ser uma coisa natural. Nosso culto segunda-feira, poucas igrejas têm a quantidade de pessoas que temos aqui segunda-feira. Porque, irmão, se não orar, se não buscarmos a Deus em oração, como vamos viver? A oração é o sustento do crente. E eles participavam, eles estavam unidos. Doutrina, repita comigo: doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. E isto fez toda a diferença, irmãos. No capítulo de número 3, vamos ficar de pé, meus irmãos, Sandinho? Assim eu te ajudo a você não cochilar. Só para concluir, o que é que acontece com esses itens que eu estou falando com você? Isso provoca vida cheia do poder de Deus. Capítulo 3, verso 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Verso 4, leia bem alto. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Porque ele só esperava esmola, irmão. Irmão, ele só queria esmola. Esmola não ia resolver o problema dele, mas ele só sabia o que era esmola. E aqui Pedro e João disse para ele assim: nós temos doutrina, temos comunhão, temos o partir do pão e temos as orações. Então aquilo que nós temos, nós te damos. O que é que ele deu para ele? Leia bem alto. Não, todo mundo vai lá. Não temos ouro, nem temos prata, mas o que temos te damos. O quê? Levanta! Irmãos, homem e mulher que vive esse tipo de vida, com doutrina, com comunhão, com partir do pão, em oração, sempre tem uma palavra maior para poder alcançar pessoas. Esta é a base da igreja e o será até o final. Não temos ouro nem prata, não temos, mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta, e não só levanta, anda. Isto, irmãos, alcançou muita gente. Capítulo 4. Esses homens, irmãos, onde eles chegavam, esta comunidade onde chegavam fazia diferença. Diz aqui o texto: a igreja em oração. Capítulo 4, vai em frente, falando a igreja em oração. Verso 31 para concluir. Leia bem alto. Tendo eles orado, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Perseverança gera esse tipo de homem e de mulher. Perseverança faz esse tipo de homem
e de mulher diferente. Estou trocando de óculos, não sei qual é o melhor mais. Esse aqui eu te vejo melhor. Perseverança faz toda a diferença. Talvez eu esteja falando com alguém aqui esta manhã que precisa de se corrigir. Você tem que perseverar. Não fique olhando para os outros. Olhe para Ele. Pedro e João dizem: olha para nós. Olha. E ele deu: vou receber uma baita de uma esmola. Vou receber um troco pesado. E Pedro decepcionou. Primeiro, não temos ouro, nem prata, nem dinheiro. Aí o aleijado deve ter dito assim: deu ruim. Deu ruim. Pensei que ia sair uma nota, mas Pedro disse: aquilo que nós temos, nós te damos. Você será o nosso companheiro. Você vai nos ajudar no trabalho. E a Bíblia diz que ele levantou e foi para o templo. E levantava as mãos. E começava a glorificar a Deus. Aí a turma lá diz: esse cara não é o cara que estava deitado na porta? Era, mas agora ele é cristão. Agora ele é de Deus. Ele agora não pede esmola, ele agora dá. É isso que faz a vida cristã, irmãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Persevere. Fique firme no Senhor. São 9h30, ainda dá para cantar uma canção, meu irmão?